acredito. Como eu estava dizendo, a gente vai falar um pouco sobre a vida de Charles Spurgeon e quando ele começou com a sua vida, quando ele nasceu, de onde ele nasceu até a sua morte. E com isso engloba tanto a vida ministerial como a vida pessoal dele. A gente vai falar uma coisa bem superficial. Charles Spurgeon nasceu em Kelvin, em 1834. É uma cidade bem pequena, e lá ele só nasceu. Quando ele teve em torno de 10 meses depois, ele foi para a cidade chamada Colchester, e lá ele, com 6 meses depois, os seus pais entregaram para os cuidados dos seus avós. Que quando ele, no tempo quando ele foi cuidado pelos seus avós, ele foi para uma cidade chamada de Tambone. Essa é uma cidade já com uma extensão maior, uma metrópole não, tipo Floripa, já é mais desenvolvida. O seu avô, ele foi pastor de uma congregação, e essa congregação, ela foi a última congregação que viveu o tempo puritano, a última chama ardente, como era conhecida, ardente do puritanismo, que o puritanismo era uma vertente cristã que tinha como ênfase a santidade pessoal da pessoa. Nesse tempo que ele viveu com seus avós, ele foi criado mais pela sua tia, Ana, que ensinou ele a amar o Senhor e também a cuidar dele, contando várias histórias bíblicas, no caso. Ele aprendeu muito com a sua tia. E nisso, quando ele viveu com seus avós até os 10 anos de idade. Nesse período, quando ele estava com seus avós, ele conheceu a biblioteca do seu avô. E lá ele aprendeu muito. Ele aprendeu muito porque ele descobriu um dom que ele tinha, que era de ler. E com essa leitura, com esse dom que ele tinha de ler, de gostar de ler, ele passava vários dias. Ele diz que, nos seus escritos, ele acordava no nascer do sol. E porque, como naquela época não tinha muita luz, ele aproveitava o máximo de luz que tinha para ler. E em relação a isso, em relação a esse ponto, esse é o ponto. Aí quando ele tinha 10 anos de idade, ele voltou para morar com seus pais em Colchester. E nesse período, ele já estava já mais experiente na leitura, na sua vida, no conhecimento do Evangelho. E ele conheceu um missionário chamado Richard New. Esse missionário profetizou na vida dele e o evangelizou por um tempo curto. E nesse período, ele profetizou dizendo que ele olhou para Spurgeon e disse que ele iria pregar numa capela famosíssima da época. E Charles Spurgeon cumpriu com... Essa profecia foi cumprida tempos depois, na vida de Spurgeon. E ele relata sobre esse momento de Richard New, que ele não sabe como isso aconteceu, mas esse homem foi bênção na vida dele. Já aos 14 anos de idade, o Charles Spurgeon foi enviado para o colégio Santo Agostinho, que fica já no sul, bem no extremo sul do Reino Unido, em Maidstone, que nesse colégio ele passou um ano. Eu acho que ele não se adaptou nesse colégio, que, pela minha suposição, ele era muito distante da casa dele, dos pais dele, e ele foi para uma cidade mais perto, ele foi para uma escola mais perto da casa dos pais dele, que fica em Newmarket Academy. E nesse período, ele considera o período mais importante da vida dele, porque lá ele conheceu uma grande amiga, uma cozinheira lá da escola,
chamada Mary King, ele relata que aprendeu muitas coisas com essa mulher. Sobre a eleição pessoal, ele disse que essa mulher é muito inteligente, que lia muito, que ensinou ele várias coisas sobre a graça de Deus, como era a graça de Deus. Ele disse que ela ensinava coisas muito mais profundas do que os doutores sobre divindade da época dele. E nesse período ele tinha uma grande crise interna, tinha um grande dilema na vida dele. O grande dilema é que ele nasceu na igreja, ele ouvia falar do evangelho, ele gostava do evangelho, mas ele tinha no coração dele algo que ele não era convencido do pecado, ele não compreendia o pecado. E essas conversas com a Mary King e com outros irmãos da época levou ele a refletir e a orar e a buscar a Deus. E ele relata, um relato dele, ele vai dizer assim, lendo: eu tinha ouvido o plano de salvação pelo sacrifício de Jesus desde a minha juventude, mas eu não sabia mais sobre isso, eu não sabia sobre isso no mais íntimo da minha alma, do que eu tivesse nascido em uma tribo indígena, sem contato algum com o Evangelho. A luz estava lá, mas eu estava cego. Era necessário que o Senhor esclarecesse o assunto para mim. Deus foi tão bom com Charles Spurgeon que se revelou a ele. E ele conta que ele estava em uma pequena igreja, porque ele ia aos cultos, e nessa igreja levantou um homem de aparência muito fina, subiu ao púlpito, e lá ele abriu a Bíblia e leu as palavras que dizia assim: olhe para mim e seja salvo, todos os confins da terra. E esse homem de aparência muito fina olhou diretamente para Charles Spurgeon, como se conhecesse Charles Spurgeon por completo, disse: jovem, você está com problema. E Charles Spurgeon diz que realmente ele estava com problema. E o Senhor fala assim para ele: você jamais conseguirá se livrar disso, a menos que você olhe para Cristo. Então, levantando as mãos, ele glorificou a Deus. Ele agradeceu a Deus porque ele entendeu o Evangelho. Aquilo, olhe para Cristo, para a gente, pode parecer palavras, mas para Charles Spurgeon essa palavra significou a salvação para ele. E com isso, depois desse relato dele, ele voltou para casa, para Colchester. Lá ele começou a congregar na Igreja Batista. E foi aí que começou o ministério dele. O ministério com o coração ardendo para pregar o Evangelho, para glorificar a Deus. E é assim que inicia o ministério de Charles Spurgeon. Foi através de uma conversão autêntica e verdadeira, buscando ao Senhor. Bom, então eu vou falar um pouquinho mais sobre o ministério do Spurgeon. Ele não estudou teologia formalmente, ele não foi para uma escola de teologia, apesar de que ele tentou entrar em uma, que foi a Stepney College. Ele, aconteceu um desencontro, ele estava lá, ele ia falar com o diretor dessa escola, e, foi marcado na casa de uma outra pessoa. Então, tava lá, o Spurgeon chegou, a empregada colocou ele numa sala e, deixou ele esperando. Aí, 2 horas depois, ele descobriu que o diretor da escola, que era a pessoa com quem eu ia falar, que é o Dr. Angus, Joseph Angus, ficou esperando, também 2 horas por ele, só que do outro lado da casa, numa outra sala. Porque a empregada, errou, sabe? Não se deu conta de que um ia falar com o outro e colocou os dois em lugares diferentes. E, só que daí, quando ele ficou sabendo disso, o diretor já tinha ido embora porque ele precisava pegar o trem. E depois, mais tarde, naquele dia, ele pensando nisso, assim, ele teve a nítida sensação de ter ouvido uma voz, assim, perfeitamente audível, que dizia para ele: procura as grandes coisas para ti, não as procure. Nesse momento, ele se convenceu de que, ele não tinha que fazer teologia, que Deus já tinha um ministério para ele, e que,
estudar teologia não estava envolvido, assim, que, tipo, Deus ia usar ele daquele jeito mesmo. E ele estava certo. Tipo, Deus usou ele imensamente. Só que, tipo, ele não ter feito teologia, tipo, em uma escola, não significa que ele não estudasse. Ele estudava muito. Ele tinha 12 mil livros na biblioteca do avô dele. E ele lia aqueles livros todos. E, principalmente, ele lia muito a Bíblia. E, né, mais pra frente até ele vai... Eu vou falar de novo que o quanto ele defendia a palavra, mas, assim, tipo, além da palavra, ele lia muitos outros livros, ele teve muito contato com a teologia puritana, principalmente. Ele era cessacionista, que é, né, tipo, ele acreditava que que os milagres, os sinais, eles, tipo, já tinham acontecido, tipo, na época de Jesus e não, né, não aconteciam mais. Mas, assim, isso não significa que ele não acreditasse no poder do Espírito Santo, pelo contrário. Ele acreditava muito, ele defendia que, tipo, você não pode ser pregador da palavra se você não acredita no poder do Espírito Santo, porque não é você que convence, é o Espírito Santo que convence. Então, tipo, ele era sensacionista, mas, tipo, ele teve experiências como a que foi relatada agora, né, de ouvir essa voz nitidamente e dizendo para ele não procurar grandes coisas. O Spurgeon, ele viveu no século XIX, e era um contexto bem complicado, era um contexto que estava crescendo muito o liberalismo teológico, tinha diferentes filosofias, a frieza espiritual estava, tipo, crescente no país inteiro, assim, na Europa inteira, mas ainda assim ele era muito fervoroso da palavra, ele era imenso defensor da palavra, e ele dizia que ele se contentava em ser um mero comentarista da palavra. Ele se contentava em passar o resto da vida repetindo o que estava escrito na palavra, que ele não precisava de mais nada, porque a palavra, a Bíblia, ela era a palavra de Deus e que isso era suficiente. Então, tipo, ele sempre defendia a palavra, assim, tipo, sabe, eu não preciso de mais nada, eu só preciso da palavra. E essa era, tipo, a base de todo o ministério dele, assim, a palavra. E talvez por conta disso, né, ele também, nossa, né, tipo, o Espírito Santo, com certeza, por causa disso, tipo, porque ele lia muito a palavra, o Espírito Santo estava sempre presente na vida dele. Desculpa. Ele também, tipo, a forma como ele falava, né, talvez por não ter feito teologia formal, era muito mais simples, ou seja, as pessoas entendiam, ele era, tipo, pregador do povão, sabe, tipo, ele dava aqueles exemplos do dia a dia, assim, as pessoas entendiam o que ele estava falando. Tipo, ele não falava com fala rebuscada, com fala de teólogo, assim, tipo, não falava com a hermenêutica, homilética, aquelas palavras, assim, que você olha, tipo, você não sabe o que o pregador tá falando. Você só sabe que ele tá falando bonito. Não, ele era bem simples, ele usava, tipo, exemplos, alegoria, tipo, o cadeado, né, tipo, sei lá. Ele usava, assim, tipo, exemplos simples do dia a dia que as pessoas conheciam, e palavras simples. E isso, tipo, fazia com que as pessoas entendessem a palavra. E cada vez que ele pregava, tipo, aumentava muito o número de pessoas na congregação. Ai, desculpa, pulei uma parte. A primeira pregação dele, ele fez com 16 anos. Foi a primeira vez que ele pregou para um público dentro da igreja. E ele se tornou pastor aos 19 anos. Então, tipo, o ministério dele começou muito cedo. Então, voltando, né, voltando à pregação dele, ele, né, falava, tinha fala simples, ele tá, então eu parei na parte que ele atraía muitas pessoas, né? Então, tipo, quando ele já era pastor, ele continuou, tipo, falando a pregação com base bíblica e de jeito simples, e todo culto tinha mais pessoas, a ponto de que a igreja dele precisou ser reformada, porque não cabia tanta gente. Então, tipo, enquanto a igreja ia ser reformada, ele precisou tirar o púlpito e levar para outro lugar. Então, eles começaram a achar lugares públicos para levar, lugares que não eram necessariamente uma igreja. Então, ele, tipo, foi a primeira pessoa, o primeiro pregador a, tipo, pregar fora da igreja, sem ser ao ar livre, sem ser, tipo, um culto na praça. Tipo, vou levar para um prédio que é público. Então, tipo, um dos lugares que ele pregou, em que a igreja ficou lá por um tempo, o púlpito ficou lá, era o Royal Surrey Garden. Se procurar na internet, a gente acha uma foto desse local da época, tipo, com 10 mil pessoas, estava lotado, assim, tipo, todo o culto era lotado de gente. E, né, tipo, por conta disso, tipo, as pessoas, alguns teólogos e pregadores,
pastores, eles começaram a acusar o Spurgeon de estar prostituindo o púlpito, porque era algo que era novo, né? Tipo, parece assim, tinha-se o pensamento de que a palavra só podia ser pregada dentro da igreja, né? Dentro de um prédio que fosse considerado templo, né? Mas Spurgeon não pensava assim, tipo, a palavra tinha que ser pregada, não importa o lugar. Então, tipo, ele, né, tipo, foi acusado de estar prostituindo o púlpito, e isso, assim, tipo, ele recebia críticas bem pesadas, e, né, até porque ele era bem famoso, então, tipo, as pessoas não perdoavam. E ele, como ele tinha se tornado muito famoso, tinha gente da Europa inteira vindo para ouvir o que ele falava, para ouvir a pregação dele. E, tipo, né, ele não gostava da fama, sabe? Tipo, ele não sabia, não lidava bem com a fama. Tanto que na hora de, muitas vezes, assim, tem relatos de que ele passava muito mal antes de subir no púlpito, porque ele porque tinha muita gente por lá, tipo, pra ouvir ele, assim, ele não gostava dessa fama que ele tinha adquirido, assim. Então, pra ele, tipo, isso não era importante, né? O importante era que a palavra fosse pregada. Ele sofreu bastante, né, também com um quadro de depressão que provavelmente, né, que há relatos que esse quadro de depressão assim pode ter se iniciado numa num, desculpa, num tumulto que aconteceu uma vez, tipo, ele ia pregar no Royal Garden e tinha um monte de gente e alguém falou que estava pegando fogo no local, só que não estava. E as pessoas se apavoraram, ocorreram um tumulto, pessoas foram pisoteadas, 7 pessoas acabaram morrendo. E isso, tipo, acabou sendo uma carga bastante pesada para o Spurgeon. Ele ficou super triste com isso, ele chorou. E até, né, tipo, há quem diga que ele se sentia culpado, responsável, porque, tipo, as pessoas foram lá para ouvir a pregação dele. E aconteceu essa tragédia. Então, tipo, né, mais tarde na vida ele teve um quadro de depressão que acredita-se que tenha sido desencadeado já por esse acontecimento. As bases da pregação do Spurgeon, elas podem ser resumidas em alguns pontos. Que seriam a autoridade das escrituras, como já foi mencionado antes. Então, tipo, ele acreditava na autoridade das escrituras acima de qualquer coisa. Tipo, ele não precisava de mais nada. Se está escrito na Bíblia, então é isso. Tipo, não precisa que tipo, acrescente uma linha sequer, uma vírgula sequer. Então, tipo, a autoridade das escrituras estava acima de qualquer coisa. Ele era calvinista, mas ele era chamado de um calvinista em chamas. O que isso quer dizer? Que ele pregava os 5 pontos do calvinismo, só que ele pregava esses 5 pontos evangelisticamente, ou seja, em toda a pregação dele, ele tinha um apelo evangelístico. Tipo, ele falava assim, cara, você tem que vir para Jesus, você tem que se converter hoje, tipo, não perde tempo, é hoje. Ele era, tipo, apelativo mesmo, assim, era aquele apelo bem explícito, isso não era comum, principalmente para calvinistas. Então, tipo, por isso que ele é até conhecido como um calvinista em chamas. Os sermões, todo sermão ele apresentava esse convite ao evangelho, e ele sempre falava da soberania de Deus, mas ele colocava, tipo, também em foco a responsabilidade do homem, ou seja, tipo, Deus te salva, mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que aceitar Cristo. Né, você é responsável também pelos seus atos. Ele também acreditava no poder do Espírito Santo, e como já foi dito antes, o poder do Espírito Santo era muito presente na vida dele, assim. E, tipo, isso é evidente até pelo número de pessoas que se convertiam, sempre tinha conversão nas pregações dele. E tem histórias muito legais, quando estava pesquisando, assim, tipo, tinha muita história, e eu separei 2 aqui no... Desculpa. Separei 2 aqui para o estudo. Uma delas é que uma mulher ele escrevia, né, também sermões e publicava no jornal. Uma mulher comprou manteiga, e a manteiga bem enrolada no jornal e tinha uma pregação de Spurgeon. Ela leu e se converteu. Só, tipo, de ler a pregação que estava enrolando a manteiga que ela comprou. E outra, que eu achei bem legal, bem interessante, é que ele foi pregar em um lugar e antes da pregação ele foi testar a acústica do local. Então ele foi lá. E para testar ele proclamou um versículo. Está lá em João 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao ouvir essas palavras, um trabalhador do local se converteu na hora. Isso mostra o quanto o Espírito Santo estava presente na vida dele. Porque, tipo, é óbvio que a pessoa não se converteu porque, nossa, achou a voz do Spurgeon bonita, né? Tipo, não.
porque o Espírito Santo estava presente na vida dele. E ele era um grande crítico de pregações que eram centralizadas no homem, centralizadas na vida terrena, né? Tipo, pregações que tipo, eram feitas para agradar. Tipo, se fosse hoje, ele ia ter várias críticas às pregações. Porque pregação que é feita para agradar as pessoas, para massagear o ego, ele criticava muito, muito fervorosamente. Ele tinha um estilo de pregação que era tipo um tópico simples, né? Não tinha nada muito assim trabalhoso, tipo, era coisa simples, porque ele queria que as pessoas entendessem. Ele era bem expositivo, ele tinha uma fala bem firme, ele defendia a aplicação da palavra. Então, toda a pregação dele tinha que ter, tipo, a aplicação da palavra, tipo, como eu vou aplicar isso na minha vida? E ele defendia que todo mundo tinha que aplicar a palavra na vida. Ele tinha cuidado com a imagem ilustrativa, ele usava imagens ilustrativas, né, para explicar alguma coisa, mas isso era um ponto muito pequeno da pregação dele, tipo, era muito pequeno mesmo, assim, porque ele não queria que as ilustrações, as historinhas, elas ocupassem um maior espaço da pregação, assim, tipo, a pregação para ele tinha que ter no mínimo uns 40 minutos, uma pregação boa, né, e, tipo, o maior tempo tinha que ser o destaque para Jesus. Jesus era sempre o destaque da pregação dele, ele não queria, tipo, ficar inventando historinhas que tirassem o brilho, tipo, que ofuscassem Jesus. Então, ele usava ele com muito cuidado e ele dizia isso também, que você pode usar, mas tem que ser com cuidado, essas alegorias, historinhas, ilustrações, né? Ele também aconselhava os pregadores, perdão, gente, isso aqui tinha que ter porque eu faço odonto, gente, ele aconselhava os pregadores a cuidarem dos dentes. Por quê? Porque, segundo ele, dentes podres prejudicam a articulação. Ou seja, tipo, na fala, você vai ser prejudicado se você tem um dente podre. Tipo, as pessoas não vão te entender. E é muito importante que as pessoas entendam o que você está falando, porque você está falando de Jesus, você está falando da salvação. Então, tipo, as pessoas precisam entender. Então, tipo, ele defendia isso, sabe? Tipo, que as pessoas cuidem dos seus dentes. Então, ele também criticava pessoas que tinham algum tipo de problema vocal, assim, problema na voz, e que, tipo, pregavam, e pessoas, assim, que tinham uma fala muito estridente. Ele, né, achava que talvez essas pessoas que tinham alguma dificuldade na voz, alguma dificuldade de fala, talvez não tivessem chamado para pregação. Ele também, né, resumindo, ele queria que a dicção e a boa voz eram fundamentais para um pregador. E também ele defendia que você tem que ser fisicamente envolvente quando você prega a palavra. O que isso significa? Que você, quando vai falar, quando vai ministrar a palavra, quando vai pregar, você não pode ter, tipo, uma fala constantemente, monótona, porque isso é chato, as pessoas dormem, elas não prestam atenção no que você está falando. Se você está falando que a pessoa está indo para o inferno, o teu corpo inteiro tem que mostrar que, tipo, que isso é verdade, sabe? Tipo, você tem que estar envolvido na palavra, tipo, essa movimentação de braços para ele era importante também. Claro, nada exagerado, assim, tudo tinha uma balança, né? Tipo, tudo no equilíbrio. Mas ele defendia isso, assim, que não podia ser muito monótono e que todo o teu corpo tinha que falar aquilo, tipo, concordar com aquilo que você estava falando. Bem, agora indo para a parte das obras dele, né, dos seus empreendimentos, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, que eu tive um pouco de dificuldade em saber a idade que começou, né, esses empreendimentos, né, quantos anos ele tinha. Esse 28 anos aí, acredito que pode estar errado, é um pouco antes, tá, gente? Tipo, 25 anos, né, mais ou menos, tá bom? Só para só para ter um dado mais próximo da realidade, tá? Mas vamos lá, não perdendo muito tempo, porque é muita coisa, não é muita coisa para falar, mas que são tantos detalhes, né, que é bom escolher, né, os que são melhores, né. Então é o seguinte, gente, ele é muito conhecido não apenas como os príncipes dos pregadores, né, como, não sei se vocês já ouviram falar dele sobre isso, né, mas ele também foi conhecido como, talvez, o pregador, o pastor, né, que fez mais obras, né, de caridade, né, de todos os demais. E como e um aspecto muito interessante desses empreendimentos era que eles eram, como está escrito, né, na terceira linha,
né? Eles eram sustentados milagrosamente, eles surgiram e eram sustentados milagrosamente. Por quê? Porque muitas vezes essas obras, né, as diversas instituições e associações que tinham dentro do tabernáculo metropolitano eram sustentadas não apenas pelo dinheiro, né, que vinham do sermão de Spurgeon que ele vendia, não é? Não apenas na Inglaterra, mas em diversos continentes, por exemplo, na Europa, né, nos Estados Unidos, né, nas Américas, né, no país dos Estados Unidos, na Austrália, em diversos países, né? Às vezes, esse dinheiro que vinha dos sermões dele, e não apenas isso, né, mas também do próprio tabernáculo, né, as ofertas das pessoas, não era muitas vezes o suficiente, né? Então, de modo miraculoso, vinha dinheiro, quantias de dinheiro expressivas, com bastante significativas, em cartas, de modo anônimo, ao longo de todas as obras dele. Isso é algo realmente incrível, né? Eu já vi isso nos dias de hoje, mas só que é bem poucas vezes eu já vi isso. Só que lendo a biografia dele, né, realmente é muito milagroso como está escrito aí, né? Então, os empreendimentos dele, né, dele não, né, entre aspas, né, da igreja, né, eram, alguns dizem que eram 66 empreendimentos. Isso aqui é algo super notável, sabe por quê, gente? Na nossa igreja, às vezes a gente tem, por exemplo, a nossa igreja, ela dá dinheiro para os pobres, a nossa igreja tem 2 missionários, a nossa igreja, né, faz isso. Agora imagina 66 empreendimentos, grandes empreendimentos, onde tinha no mínimo 300 pessoas em cada um. Isso aí realmente é incrível, né? E Spurgeon sabia de todos na palma da sua mão. Isso tem a ver com a grande genialidade dele, né? Como falou o William, né, no começo, né? Que ele lia muito desde o começo, né? Isso ajudou muito ele ter essa inteligência toda para gerir, né? Ele não geria tudo sozinho, obviamente, mas geria grande parte, né? Ora, desses 66 empreendimentos, não vou falar todos, né? Como não se assustem. Vou falar 5, né? Como está escrito ali. Os 5 principais, né? Pelo menos o que eu li, né? Que foram, lendo agora, a Escola de Pregadores, né, muito conhecida, Asilo das Viúvas, Orfanato, o Fundo dos Livros. Eu coloquei entre parênteses Senhora Spurgeon, porque essa foi uma iniciativa dela, certo? Então era mais ou menos um projeto junto com a esposa dele, junto com o esposo, né, a senhora e a senhora Spurgeon, tá bom, gente? E a revista mensal The Sword and the Trowel. Ora, essa revista, né, a Espada e a Pá, né, era uma revista extremamente é, 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 tinha muita demanda, né? E ela era uma revista mais ou menos para resumir a vida não apenas do tabernáculo, mas como é que vinha, como é que era o cristianismo daquela época, como ele estava sendo, olha que interessante, né? Então eles escreviam como é que estavam as situações de missionários em outros países, quais são os empreendimentos de Spurgeon, algumas notas de algumas pregações, de alguns sermões também, né? E de vez em quando alguns comentários de Spurgeon sobre alguns puritanos passados, né? Então essa era a revista, né? Muito requisitada naquela época. Ora, sobre não apenas essas 5, mas as 66 instituições, elas eram, como está escrito ali, né, no finalzinho do primeiro parágrafo, né, elas eram uma rica rede de interação, por quê? Porque elas mexiam em tanta coisa na Inglaterra, sabe? Né? Tanto em órgãos privados como públicos, elas influenciavam a sociedade de uma maneira, né, que isso tem que nos dar motivação hoje em dia, né, para que a gente é, se motive nisso e que a gente comece ou continue, né, no caso, né, a fazer a obra de Deus aqui na Terra, né, e que a gente vai influenciando devagar, né, a sociedade, né, certo? Ora, agora eu vou dar algumas, só para a gente conhecer um pouco melhor, né, algumas obras dele, né? Vamos começar com a Escola de Pastores, né? A Escola de Pastores, ela começou, a ideia começou com poucas pessoas. A primeira pessoa, né, só para vocês terem uma noção, né, foi um jovem chamado Thomas Midhurst, não sei como é que ele é isso, que Spurgeon conheceu ele no primeiro ano, né, lá em Londres, né, nos primeiros anos de Londres, né, e era um jovem que tinha pouca instrução, né, ele se converteu ouvindo Spurgeon, mas ele tinha pouca instrução, como a maioria dos jovens, né, na Inglaterra, né, em situação precária, pobre, né. Então, Spurgeon viu que ele tinha um dom da oratória, tinha, né, tinha um fervor, mas faltava conhecer alguma coisa, sabe? Instrução. Então, Spurgeon o colocou numa escola, num internato, né, para que ele fosse instruído, né? E assim várias pessoas, né, pequenos
como é que eu vou dizer, não sei se pastores, mas pessoas que pregavam naquela época e tinham pouca instrução, o Spurgeon viu nelas potencial e assim começou essa iniciativa de escola de pastores, né? Essa escola era mais ou menos um curso de 2 anos, né? Certo? Essa escola interessante que ela tinha aulas de manhã e de noite vinham pessoas que não podiam pagar, olha que interessante. Spurgeon pagava para elas os materiais, né, escolares, e não apenas isso, mas Spurgeon, junto com a igreja, davam roupas para eles, e essas pessoas moravam na casa os primeiros alunos, né, foram morar na casa de um amigo, né, de Spurgeon, George Rogers, que foi uma pessoa que estava orando para que ele pudesse dirigir uma escola. Ele estava orando para que se tivesse uma escola, o dom dele era ensinar pessoas. E Spurgeon estava orando para que Deus desse alguém para dirigir essa escola. Olha que coincidência. Muito interessante isso aí, né? Então aí começou, os primeiros alunos moravam na escola dele. Olha que interessante. E aí foi, né, explodiu, né? Até ter, essa escola foi crescendo até ter 90 professores e 300 alunos, né? Então é interessante, ou mais ainda, né? Ora, encaminhando para não demorar muito, nós temos também, que é muita informação, né, gente? É muito legal falar sobre isso, mas não posso falar sobre isso tudo, né? Tínhamos o asilo, né, das viúvas, né? Quando Spurgeon chegou, né, no, no, em Londres, né, quando ele começou a pregar, já tinha esse asilo, tá? Esse asilo era de outra pessoa, não me lembro se era um pastor, mas ele já existia. Spurgeon, ele continuou essa obra, não foi a partir dele que ela teve, tá bom, gente? Contudo, Spurgeon construiu casas, sabe aquelas casinhas pequenas, uma do lado da outra, enfileiradas? Então, ele fez 17 casas, né, onde moravam várias viúvas lá, e eram pago tudo para elas, tudo. Eles sustentavam elas, 100% elas. Spurgeon, só da parte dele, ele pagava iluminação, era aquecimento e outras despesas, certo? Então, interessante, né, isso aqui. E depois veio o orfanato, né, o próximo foi o orfanato, onde Spurgeon ele sentiu uma grande ele era pobre no coisa da vida dele, né, então ele entendeu que essas pessoas precisavam de auxílio, né, essas crianças, né, no meio da rua, né, então ele também criou isso. E um fato interessante sobre esse orfanato é que Spurgeon não tinha dinheiro para começar. Não tinha, não tinha. E do nada, ele ganhou 20 mil libras, do nada, era muito naquela época, de forma anônima. Não, não, desculpa, de forma anônima não. Veio com o nome da pessoa, né, a senhora Hillard, não sei como é que também se fala isso. Então, Spurgeon foi na casa dela e falou, ele meio que foi na casa dela e falou o seguinte, ó, a senhora enviou pra gente 200 libras, e ela assim, não, 200 não, enviei 20 mil libras pro senhor. Né? Então, Spurgeon, ele diminuiu a quantidade para, né, não passar, porque ele pensou assim, pô, vai que alguém se enganou, né, na hora de escrever, né, ou na hora de mandar 20 mil libras, né, muito, muito dinheiro, vai que alguém se enganou, né, aconteceu alguma coisa aqui, né. Então, foi realmente 20 mil libras, foi muita coisa. E do nada vinham 1.000 libras, 2.000 libras, 500 libras, do nada, como eu falei, né, no começo. Né? Então, foi assim toda a obra de Spurgeon. Né? Todas as instituições e associações, né, foram milagrosamente sustentadas, certo? E como no último parágrafo, né, para terminar essa partezinha, que é a maior, né, o tabernáculo, né, ele era aberto os 7 dias das semanas, né, todos os dias, certo? E das 7 da manhã até as 11 da noite. E durante a semana era um entra e sai de gente, muitas pessoas, que o tabernáculo era muito grande, né? Porque Spurgeon, ele queria que muita gente estivesse ouvindo a palavra, né? Então ele era gigante realmente, né? E então era um entra e sai mais ou menos de mais de 1.000 pessoas, né? Durante a semana inteira saindo e entrando. Então vocês veem como é que era a muvuca naquela época, né? E as pessoas confiavam, né, no Senhor na obra, né? Elas não eram daquelas pessoas, vamos pela nossa própria força, não. Vamos nos esforçar, mas é o Senhor que está na frente. Ora, passando pro último tópico, que aos últimos anos da vida dele, né? E a sua morte, né? Ora, esses últimos anos, já terminando, né? Essa parte rápida, ela foi caracterizada por muita alegria e aflição, né? Por quê? Porque Spurgeon, ele vivia doente e vivia doente e depois ele melhorava, doente, melhorava, doente, melhorava. Era bem ruim essa época, né? Ele trabalhava muito, né? E então essa época era caracterizada, né?
essa sucessão de alegrias e tristezas eram caracterizadas por 4 pontos, né? A controvérsia, né? É, os efeitos da nova teologia, já vou explicar. Problemas físicos, né, que ele tinha, como ele tinha gota, né? Ele tinha um monte de dores no corpo, né? E ele também chegou a cair de uma escada e bateu com a cabeça no chão com muita força também. E ele riu disso. É, mas ele ficou muito debilitado, né? Isso, né? Ele escrevia muito, a mão dele ficava inchada. Ele ficava realmente muito, como é que eu vou dizer? Não dava mais para escrever, né? Não dava mais para fazer, para trabalhar durante alguns tempo, né? E a depressão que ele tinha, como a própria Jennifer já falou, né? E a alegria no Senhor, né? Ele era sustentado a todo tempo, né? Apesar de todas as dificuldades, ele era sustentado a todo tempo. Pode abaixar um pouquinho mais por favor, Jennifer? Mais ainda, por favor. Isso. Não, um pouquinho mais para cima. Para pegar o começo do parágrafo. Isso, obrigado. Ah, Então, o que que é essa nova teologia? Nesse tempo, Darwin, né, ele, o pensamento dele veio à tona, né, certo? O evolucionismo e tudo mais. E, infelizmente, a União Batista da Inglaterra, né, como nós temos aqui no Brasil, né, cada país tem a sua, né, convenção de igrejas, ela aderiu a essa nova teologia, né, uma teologia junto com um pensamento terreno, sabe? Junto com as ideias terrenas, né, que tiravam a soberania de Deus, sabe? Spurgeon notou isso. Então, Spurgeon, né, ele tirou a sua igreja, né, ele saiu dessa união, né, certo? É como se uma igreja batista saísse da convenção batista, né, catarinense, por exemplo, né? É a mesma coisa. Então, ele saiu, né, e houve muitas pessoas que não gostaram disso, né, e começavam a criticar Spurgeon, até amigos dele, né, começaram a criticar ele, né? Então, essa foi até nos últimos anos dele, né, de vida, ele teve ainda realmente esses maltratos, como está escrito, né, na quarta linha, né, desse último, desse segundo parágrafo, né, continuava rendendo um cruel tratamento de homens e antigos amigos adeptos dessa teologia. Então as pessoas enviavam carta criticando ele, sabe? Era bem ruim, né? Contudo, não era a pior coisa que não era a pior coisa, né? A pior coisa era a nova teologia, realmente, né? Tirar pessoas do verdadeiro cristianismo, certo, gente? Então esse era o primeiro ponto. O segundo ponto eram os problemas físicos, né? Ele tinha muitos problemas físicos, né, realmente. E isso era agravado, né? Porque ele trabalhava muito, ele não podia ficar melhor, porque ele já trabalhava até ficar esgotado de novo. Então era meio que um loop infinito. Era um loop. Era um ciclo vicioso, realmente. Né? O terceiro ponto era a depressão, né? Como muitos sabem, ele tinha depressão grande parte da vida dele, até os últimos anos de vida, né? Então, tudo isso piorou a depressão dele, certo? Como está escrito, né? No final do segundo parágrafo, esses problemas intensificaram seus ataques de depressão, levando ele a sérias batalhas espirituais, mesmo nos últimos anos de vida, né? Ora, contudo, tudo isso era sustentado pela alegria, né, no Senhor, certo? Porque muitas almas eram convertidas, né, e os empreendimentos iam avançando, né? Então isso alegrava muito Spurgeon, certo? Alegrava muito, né? Como está no terceiro parágrafo. E agora, não sei se foi dito antes, não me lembro mais, ele tinha algumas viagens para Mentone, né, que era um lugar no sul da França, né, para ele se aliviar. Por quê? Porque o frio fazia mal para ele. Fazia muito mal para ele, né? Então ele ia para um lugar mais quente, né, mais tropical, não sei se é tropical aquela região, me desculpem aí, pessoas da geografia. Então ele ia para essa região, né? E nos últimos anos de vida a prática era a mesma. Ele começou a escrever, né? Nessas últimas viagens, né? Ele pegou esse hábito de escrever, né? Como está escrito no quarto parágrafo. E ele, em uma dessas viagens, ele escreveu um comentário, né? De Mateus, né? Em que aparentemente parece que a sua esposa terminou, né? Alguns dizem que não, alguns dizem que foi ele que terminou, outros dizem que foi a sua esposa, né? Agora, já indo para o fim da vida dele, né, já terminando, né, essa minha fala, que já está muito prolongada, ele viajou, né, para Mentone, né, em 26 de outubro, né, em 1891, que era uma segunda-feira, se eu não me engano, e o legal disso é que a esposa dele, foi a primeira vez que a esposa dele conseguiu viajar junto com ele, olha que legal. Quer dizer, legal e meio triste, né, porque ela viajou logo quando ele foi, na viagem que ele morreu, né,
E ele permaneceu lá até a morte dele, né? E nos últimos dias ele ficou inconsciente durante 3 dias, né? Na cama, sem conseguir falar com ninguém. Né? Ele tinha momentos de sobriedade, né? E momentos que ele realmente estava meio que vegetando, sabe, gente? Então, foi um pouco, foi triste, né? Mas Deus realmente, essa família foi sustentada, né, em Deus, né? E assim Charles Spurgeon morreu. E é isso, gente. Acho que deu por aí. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem, William? Será que tem alguma coisa mais para falar? Tudo bem. Eu só quero pedir desculpa, gente, que a gente acho que falou um pouquinho